equações para isso. Tem equação matemática para isso. Tá? Quando o solo tem um percentual muito grande de argila e você tem grandes carregamentos, para pequenos carregamentos você não precisa sofrer com isso, não. Quando você tem grandes carregamentos, você tem que entrar com uma equação do recalque secundário. Tá? Existem equações para isso. Vocês vão ver mecânica dos solos 2. Ó, deixa eu dividir minha tela aqui. Ô Cleverton, eu tava fazendo a pergunta aqui pra mim, só que saiu no microfone sem querer, rapaz, desculpa aí. Não, sem problema. Baixinho. Não, porque saiu baixinho aqui, eu achei que você não... Aí depois que eu achei também ligado, que você tivesse uma voz sensual, assim. Que isso? Falei, rapaz, esse rapaz já deu trabalho aí na vida. Mas era que você estava perguntando para o Google, tá certo. Ó, vejam aqui. Isso daqui é um método de cálculo de Quaresma. Isso daqui é um método de cálculo de fundação, gente, respeitado no mundo inteiro. Mas no mundo inteiro. Tá? É maneira de calcular a fundação por estaca. Esse coeficiente K é um coeficiente que correlaciona o tipo de solo com a resistência de ponta da fundação, ou seja, o esmagamento da estaca lá no final do segundo, terceiro, quarto metro, onde ela estiver. Veja que quanto mais fino o solo, menor é a capacidade, ó, tensão, quilonewton por metro quadrado, menor será essa capacidade. Por sua vez, por conta de o solo argiloso endurecer com facilidade por conta da coesão, os outros coeficientes, às vezes são até melhores na argila, nos coeficientes laterais. Vamos pegar o beta, que é o que correlaciona a resistência lateral, que é a resistência lateral da estaca. A estaca trabalha de dois jeitos, gente. Quando você faz uma broca, uma agulha, chama como quiser uma estaca. Ela trabalha na compressão lá na ponta e o solo que quer desbarrancar, é óbvio, dá um abraço no fuste da estaca, na lateral da estaca, e dá uma resistência por ali, né? Então, quando você tem uma estaca, você tem uma fundação que tem uma combinação de duas resistências, resistência lateral e resistência de ponta, tá? E aí, o que decur, olha, já em 96, uma fórmula revisada. Dependendo do tipo da estaca, por exemplo, a escavada com lama, o coeficiente agregador da argila é melhor do que o da areia. Ou seja, você vai ter, na mesma profundidade, você pega uma estaca de 2 metros, feita na areia e feita na argila, a da argila vai ser melhor do que a do silt, que vai ser melhor do que a da areia. Em alguns casos, ela é igual, no caso da hélice contínua, e na escavada em geral, que é a mais usada, né, feito no trado, pode ser o trado manual, o trado no caminhão, ó, veja que ela vai se comportar melhor na argila do que nos demais solos. Então, assim, a argila tem o problema do recalque lá na frente, mas em termos de resistência inicial na parte lateral da estaca, na resistência de fuste, ela é melhor. Então, você tem seus prós e seus contras. É isso que eu estou respondendo, que qualquer resposta simplificada demais, ela tende a ser leviana, né? Por isso que eu estou tentando te dar mais argumentos, William, mostrar que tem mais nuances aí, né, quando se faz uma comparação de solo, tá? Para estabilidade de taludes, a argila é melhor, né? Para estabilizar um talude, né? Cortes, né? Angulados. A argila é melhor. Muito bem, muito bem. Vamos continuar. Agora, eu falei muito em umidade. Vocês viram falando que eu vou separar um material para prever a umidade, para ver como é que esse solo está se comportando in natura com a umidade dele, como é que ele absorveu água depois de ter sido seco em 24 horas. E isso é um ensaio que vocês já viram lá em materiais de construção civil. Vocês não fizeram materiais ainda. Que a gente usa muito, né, para saber, por exemplo, qual que é a umidade da areia que eu estou levando para o concreto e qual que é a umidade do solo, porque ele interfere nos meus índices físicos, né? Do que a gente vai ver para frente,
tudo a gente varia a água no solo para a gente ver o comportamento dele, com mais úmido ou menos úmido. Então, o teor de umidade, ele serve de parâmetro para todos os outros índices. Ele não é um índice que, isoladamente, ele nos sirva muito. Teor de umidade desse solo 3,5%. Teor de umidade desse solo 3,5% me deu, fechou com 12 golpes. Aí eu já estou falando de casa grande. Falando de LL. Teor de umidade desse solo de 10% fez com que ele começasse a trincar. Opa, estou falando de LP. Então eu sei de quanto até quanto é minha faixa de umidade que eu posso trabalhar nesse solo para pavimentar. Aí começa a fazer sentido. Quando eu correlaciono esse valor com outro ensaio. Então, ele é como... Eu usar essas figuras de linguagem, às vezes eu cometo tentar não cometer um H. Ele é como uma fórmula de Bhaskara, que isoladamente me dá duas raízes reais, ou raízes imaginárias, ou uma raiz real só. Me dá a resposta de uma equação de segundo grau. Agora, a interpretação dessa equação de segundo grau é o que nos importa na física. Então, o teor de umidade sozinho não representa muita coisa. Quando ele vem acompanhado de um outro ensaio, aí sim ele tem importância. É isso que eu queria dizer para vocês. Então, diga, José Ivan. Boa tarde, professor. Boa tarde aos colegas aí. Boa tarde. Tem uma pergunta aí sobre a umidade ideal, né? Porque se vê falar muito se vê falar, não, isso é real, em obra de pavimentação, que tem a umidade ideal, aquela coisa que tem todo aquele trabalho, aí o pessoal de campo recolhe a amostra, o pessoal do laboratório. Eu queria que o senhor conversasse aí um pouquinho, como é que é feito, desde que tira a amostra lá da pavimentação que está sendo feito em campo, em laboratório, e como é que isso retorna para campo. Eu tenho uma curiosidade disso daí, essa umidade ideal, né, que eles buscam na hora de fazer a pavimentação asfáltica, por exemplo, ou qualquer outro. Tá bom? Perfeito. Obrigado. Perfeito. Vamos lá. Encaixou com o assunto, né? Umidade. A umidade ideal, ou nos livros, no canteiro se fala de umidade ideal mesmo, mas nos livros você vai encontrar, José e colegas, como umidade ótima, H-OT. Umidade ótima é aquela na qual o solo tem maior índice de compactação. Imagina uma parábola. Uma parábola que sobe, chega num ponto máximo e começa a cair. Que ela tem dois ramos, um ramo crescente e um ramo decrescente. O que acontece à medida que você vai botando água no solo? O solo está totalmente seco, aquele lá que saiu da estufa. Na hora que você for tentar compactar ele vai compactar, ele vai reduzir o índice de vazios, só que ele vai chegar numa compactação fraca. Você põe um pouquinho mais de água, ele vai compactar melhor. Você põe mais água, ele vai compactar melhor ainda. Você põe mais água, ele vai compactar melhor ainda. Só que a partir do momento que passou, então ele está subindo a compactação. A partir do momento que passou, ele começa a cair. Ele volta a ter menos capacidade de compactação. É a última prática que nós vamos fazer, inclusive. E essa compactação, como é que ela é medida? Vamos pensar? Quando você vai lá, pega a reta escavadeira, rasga o solo e ela traz aqui consigo, na pá, aquela terra. Na hora que ela virar para bascular no caminhão basculante, você vai lá e tira um pedaço daquela amostra lá. O que tem? Na hora que você tirar esse pedaço, ou então o solo in natura lá, o que tem dentro de um volume qualquer de solo? 1 por 1 por 1 metro cúbico. Quais são as 3 fases do solo? Grãos, ar e água. Então, o solo é trifásico. Grão, ar e água. Grão é o solo propriamente dito. Ar é o vazio, que é a variação dele causa o recalque. E água, que é a umidade, que a variação dela também causa recalque, já que nós estamos falando em recalque. A água tem uma densidade de quanto? 1 quilo por litro, ou 1.000 quilos por metro cúbico.
O ar, qual que é a densidade do ar? Tem o peso molecular, o peso atômico do ar. Mas aqui nós vamos desprezar. Para fins de engenharia civil, isso é 0,0000 qualquer coisa quilos por metro cúbico. Então, vamos chamar de zero. E o peso do solo? Entre 265, ou entre 2.650 a 2.850 quilos por metro cúbico. Entre 2.650 a 2.850 quilos por metro cúbico. E a água, 1.000 quilos por metro cúbico. Então, vamos pensar comigo. Uma amostra com água, vamos esquecer que tem vazio. Uma amostra com água, 30% de água e 70% de solo, vai pesar mais do que uma amostra com 100% de solo? Não. Então, a balança me diz qual é a umidade ótima, José. Porque a umidade ótima é o maior peso específico seco. Quando eu determino o maior peso específico seco, quem que é ele? É o peso específico dividido por 1 mais o teor de umidade. Quando eu determino o peso específico seco, o maior peso específico seco me dá a maior grau de compactação. Então, eu determino isso no laboratório. Como? Eu vou pavimentar um trecho aqui. 100 quilômetros daqui lá. Aí você vai pegar a norma 005/2003, se eu não lembro. Se eu não me engano. Depois eu posso olhar. Do DNR. Pode depois digitar aí. Normas para... norma para determinação de grau de compactação do solo, DNR. A cada 1 quilômetro, X quilômetros, você vai lá e retira 6 quilos de solo para levar para o laboratório para fazer o teste na área que você vai pavimentar. E aí o laboratorista vai lá e faz o teste de compactação, que é o que você... Aí eu não vou deixar para vocês verem o teste de compactação. Então ele faz esse teste de compactação e aí ele tem por trecho de rodovia, a cada 50 estacas, por exemplo, né, estacas de 20 metros, ele tem ali, se for de quilômetro em quilômetro, nós estamos falando no intervalo de 50 estacas, né, a cada 50 estacas no estaqueamento da rodovia, perdão, ele tem ali que a umidade ótima do laboratório foi de 5%, por exemplo. 5% da massa de terra tem que ser água. É o que nós vamos ver agora, a questão do teor de umidade. E aí, então, o caminhão espargidor de água, o pipa, o famoso pipa. O pipa, o técnico tem o teor de umidade natural do solo. Você conhece? Opa, ó, esse solo aqui, nessas condições, o laboratório acompanha, viu, gente? O laboratório acompanha a estrada, é tempo real. Monta-se um laboratório junto à estrada. A empresa que está pavimentando lá está com o laboratório lá. Beleza, chegou aqui, vai para o fogareiro. Pum! Umidade natural desse solo, 3%. Umidade ótima, ou seja, a umidade perfeita que dá maior compactação para o solo, que faz essa curva, o ponto ápice da curva, 6%. Exemplo. 5, para fazer conta mais fácil. 5, existente 3. O que eu tenho que fazer? Tenho que incrementar 2%. Gente, aí é volume. Eu determino qual que é o volume que eu tenho de solo e aí eu implico nele 2% de água. Como eu compacto camadas de no máximo 15 centímetros segundo o DENIT, então eu pego a largura que eu vou compactar vezes a espessura de 0,15, ou se eu estiver compactando 10, que é o melhor possível, espessuras de 10 de solo, eu multiplico essa área por 0,1 metro. E aí eu tenho o quê? O volume de água. E quantos por cento que eu tenho que colocar ali? Nesse exemplo hipotético, 2% de água. Então, eu vou compactar com essa quantidade de água. Passei, compactei, se for argila, rolo pé de carneiro, se for solo de granulometria grossa, rolo lise, rolo pneumático. Fui lá, compactei esse cara. O que vai acontecer? O laboratorista vai se deslocar, vai pegar, aí cada um tem um método de retirada desse solo, mas a maioria deles é com um extravasor de solo, assim, é uma perfuratriz, parece uma serra-copo. Parece uma serra-copo. Ele vai lá, vai tirar isso
e vai mensurar o volume, vai pesar e vai verificar qual que é a relação do peso que ele deveria ter com a umidade ótima com o peso que ele tem. Vai verificar, depois de pesar, qual foi o teor de umidade lá, para comparar se estava com o teor de umidade ótimo ou não. E a relação entre o peso que ele atingiu no laboratório, peso específico seco, aí a gente vai falar do conceito dele depois, com o peso específico do canteiro de obras, da onde está rolando a estrada, é o chamado proctor. Então, quando eu falo eu quero um proctor de 100%, significa que se o peso específico aparente seco do laboratório, que é o máximo, que corresponde ao máximo de compactação, deu 1.800 quilos por metro cúbico, na hora que eu tirar lá no canteiro, ele tem que ter dado 1.800 quilos por metro cúbico também. Desse jeito, tirei o cilindro, pesei o cilindro. Tirei a umidade dele, pronto. Lembra? É o peso específico do solo mais umidade. Se ele tiver, por exemplo, aí é peso do campo, peso específico seco do campo dividido por peso específico seco do laboratório, vezes 100, isso é um percentual. E aí, se tem lugares que admite-se Proctor para ruas e avenidas, o Proctor não precisa ser 100%. O Proctor pode ser 90%. Então, se o laboratório deu 1.850, quanto que é 90% de 1.850? Peraí, deixa eu pegar o Excel aqui. Gosto de fazer cálculo no Excel. Igual a 0,9 vezes 1.850. Pode ter 1.665 esse peso aparente, peso específico aparente seco da rua. Então, é essa comparação que você vai fazendo para saber se você chegou nesse grau de compactação, Zé Ivan. Certo? Nós vamos fazer uma prática dessa, tá? Aí eu consigo até falar mais tempo a respeito disso. Valeu, professor. Obrigado aí. De nada. Pessoal, teor de umidade, então. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui o... Não sei para que eu fechei a pasta do Drive. Vou abrir o Drive aqui de novo. Compartilhadas comigo. Professor Cleverton aqui, outra vez no Laboratório de Materiais de Construção Civil e Mecânica dos Solos, para a gente fazer a nossa prática do roteiro número 5, que é a determinação do teor de umidade. Olá, novamente, professor Cleverton aqui, outra vez no Laboratório de Materiais de Construção Civil e Mecânica dos Solos, para a gente fazer a nossa prática do roteiro número 5, que é a determinação do teor de umidade. Uma consideração antes de começar, de mostrar os materiais, os equipamentos. Essa prática tem o número 5, porém eu posso, no momento da aula síncrona, no momento da apresentação, não sei quando e onde ela será usada, eu recomendo que ela seja assistida antes das demais, como a segunda ou terceira prática, porque a determinação do teor de umidade faz parte da coleta de resultados das outras práticas. Então, as outras práticas dependem do teor de umidade. E vários índices físicos, a grande maioria da gama dos índices físicos dependem do teor de umidade. Como todas as outras práticas, nós coletamos solo aqui da cidade de Uberaba dentro do campus do laboratório, dentro do campus da universidade aqui em Uberaba. Só que esse solo ele é preparado, ele é peneirado, ele é seco em estufa 24 horas a 105 graus Celsius e para cada experimento, a grande maioria deles, é passado na peneira número 10, na malha de 2 milímetros. Para este experimento propriamente dito, eu quis mostrar como é que o solo se comporta no estado in natura. Nós estamos numa época chuvosa aqui na região e já chove desde ontem.
mas essa amostra foi coletada, o laboratório foi começado a ser preparado para a gravação já tem 3 dias. Então, esse solo foi coletado antes da chuva, num período em que a temperatura nessa época do ano oscila entre 25 e 28 graus. A umidade do ambiente é uma umidade em torno de 50%, tá? Nós não estamos numa época muito seca. E esse solo não foi seco em estufa. A gente apartou esse solo natural, tá? Só tiramos pedriscos, pedaços de raiz que havia aqui no meio. Só foi feita uma separação, não foi feito não foi peneirado e não foi secado. Ficou ao ar livre por 3 dias, esperando para a prática, tá? O que nós temos aqui é o solo. Nós vamos precisar de 300 gramas para fazer essa prática. Um recipiente qualquer, tá? Escolhi esse recipiente de porcelana porque o volume que ele compreende é aproximadamente o volume que eu preciso, então não tem sobras, fica mais fácil, inclusive, para filmar. Uma balança de precisão de 1/100 de grama, tá? É uma balança que serve para quase todas as práticas, só as práticas mais robustas que a gente usa outra. E, basicamente, o que nós vamos fazer? Vou colocar 300 gramas exatamente de solo em natura, vou secar, vou ver quanto vai ser a nova massa, uma vez que depois de seca ela perde umidade, né? Ela perde umidade em detrimento da caloria, e aí, com a diferença entre a massa sem água, que é depois de seca, e a massa com um teor de umidade natural, a gente consegue determinar em percentual o teor de umidade, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, vou colocar aqui minha tigelinha de porcelana. Ela tem uma massa de 215,97 gramas, 215,97 gramas. Porém, nós temos o recurso aqui de tará. Como ela não vai para o fogo, eu posso deixar esse mesmo recipiente aqui, ó, zerou, e vou considerar apenas o solo, ok? Então, eu vou começar a passar solo para cá. Na hora que estiver perto dos 300 gramas, aí eu pego uma vasilha menor para que eu não exagere aí no solo. Bom, agora deixa eu pegar para uma vasilhinha menor. Ó. ...300 gramas e 5 centésimos de grama. Então, não é esses 5 centésimos que vai inviabilizar a nossa prática. Agora, nós vamos fazer um corte aqui. Eu vou levar para o fogareiro esta amostra para a gente secar e depois determinar de novo a massa dela seca. Até breve. Beleza. Bom, solo ainda quente, né? Acabou de sair da frigideira, bem quente, suficiente para zerar a água. Eu estou falando, por isso que a balança está variando. Está aqui o mesmo recipiente de porcelana que nós pesamos ela aquela hora. E com muito cuidado, agora eu vou transferir o solo para esse recipiente. Lembrando uma vez que, como ela foi tarada, eu vou transferir aqui embaixo, que fica mais fácil. Lembrando uma vez que ela não foi, esse solo não foi peneirado, então eu tenho partículas mais grossas, mais finas, eu tenho, né, todo tipo de partícula de solo aqui, de areia grossa a silt. Então, eu vou ter que rapar com pincel depois. O processo é um processo que eu faço de maneira bem lenta,
justamente por causa dos finos, para não perder muito no ar, né? Fica uma fumaça voando aqui, e a minha intenção é ter a menor perda possível para que o resultado seja o mais fidedigno possível. Agora, olha o jeito que sobra em pó. Esse pó eu vou tirar com o pincel. Faz muita diferença? Não. Dependendo da quantidade, não. Mais uma vez, lembrando, né, que a densidade do solo é maior do que a densidade da água. A água tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O solo entre 2,4 a 2,8 gramas por centímetro cúbico. Então, realmente há necessidade de ter um pouco de carinho aqui na hora de retirar. Pronto. Tem mais um pouquinho aqui. Balança já está tarado, ó, menos 219. Vamos anotar então, você consegue anotar para mim, por favor? 275,85 gramas. Lembrando que o inicial era quanto? 300 gramas. Então, nós tivemos aí uma perda de 24,15 gramas. 24,15 gramas é o quê? É água. Então, se a gente dividir 24,15 gramas por 275,85 gramas, o resultado dessa divisão multiplicado por 100 é o teor de umidade. Tá certo? Beleza? Muito obrigado vocês. Esse resultado aqui, essa prática eu vou encerrar aqui, eu não vou criar um quadro ou nada disso, porque eu repito, né? Nós tivemos aqui 300 gramas menos 275,85, dá realmente 24,15, 24,15 gramas dividido por 275,85 gramas. Essa é a equação do teor de umidade, tá certo? Abraço para todos, até a próxima prática. Bom, vocês viram lá, determinamos o teor de umidade, e aí a gente vai fazer isso, essas equações, essas continhas, várias vezes, tá? Eu fui fazendo aqui no Excel, né? Então, o teor de umidade é igual a massa da água dividido pela massa do solo. Então, peso inicial é solo e água. Peso final é só solo. Então, na hora que eu pegar solo mais água menos solo, sobra a massa da água. Então, 300 menos 275,85, 24,15 é a massa da água, dividido pela massa do solo seco, que é os próprios 275,85, vezes 100 o resultado. Está dando 8,75% de umidade. Essa prática eu me lembro bem, eu acho que eu me lembro bem, não, eu acho que eu me recordo da época da gravação, eu gravei ela em fevereiro. Fevereiro aqui, para quem está próximo aqui na nossa região, sabe que chove muito, né? São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no seu coração, como dizia Elis Regina. Então, tinha um teor de umidade alto nesse solo, tá? Sem mais delongas, vamos passar para a próxima. Eu estou pulando porque eu estou encaixando no nosso tempo as práticas. Então, eu quero fazer um parêntese aqui. Caso vocês, né, nessa disciplina, vocês não fazem mais roteiro, né, de prática. Antes vocês tinham que fazer relatório de prática, etc. Agora vocês têm as ACQFs, né? Vocês têm um mapa para vocês responderem perguntas. Caso caia algo que nós não vimos na aula de hoje, que
poderia cair, por exemplo, limite de liquidez, limite de plasticidade, me chamem lá antes de fechar a questão que eu ajudo vocês a responder, tá? Mas creio que não vai cair, não. E aí eu vou atravessar o samba, porque aí eu coloco uma prática que cabe no nosso horário aqui, que é a prática de... Os outros vídeos são grandes, é isso que eu quero dizer. É a prática de determinação da massa específica real dos solos. Ou seja, o peso só dos grãos. Só dos grãos. Lembra que o solo é 3 fases? O solo tem grão, tem ar e tem água. Como é que eu vou saber esse valor? Lembra que eu falei agora? Gente, a água, na hora que eu fui dar a explicação, foi perfeita a pergunta do nosso colega do José aí, ele foi introdutória. A pergunta dele vai servir para eu explicar o que eu vou falar agora. Para eu determinar a compactação, eu tenho que saber que a água, o princípio é que a água é mais leve que o solo. Mas então, como é que eu falei, ora, o solo pesa de 2.650 a 2.850 kg por metro cúbico? Porque existe um teste que nos fala isso, que é a determinação da massa específica dos grãos. É como se a gente conseguisse retirar o ar, retirar a água e pesar só os grãos. É como se a gente fizesse uma regressão do solo para quando ele era uma rocha, né? Porque o solo é degradação de rocha, né? Vejam só. E como é que a gente faz isso? Através do princípio de Arquimedes, né? A gente submerge o solo, tira o ar daquilo ali, retira o peso da água, ficou só grão. Então a gente determina o peso do solo. Densidade é massa dividido por volume. Então, eu conheço o volume do solo, eu vou conhecer o volume do solo, porque eu tenho um frasco com a volumetria adequada, Chapman, vocês vão conhecer agora. Então, eu consigo fazer essa manobra e, com essa manobra, determinar o peso só dos grãos, tá? Vamos lá, vamos ver efetivamente como é que isso se dá. Massa específica real do solo. Vamos lá. Cadê você? Cadê você? Aqui. Aqui, uma guia. Compartilha. Enquanto está compartilhando, alguém tem alguma dúvida sobre o teor de umidade? Quer perguntar? Quer fazer um comentário? Sinta-se à vontade. Simples demais, né? Massa da água dividido pela massa do solo seco, tá? Não se confundam, massa da água divide por massa total, não divide por 300. Divide pela massa total menos massa da água. Viu? Não, é isso, massa total menos massa da água. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos novamente, nossos ensaios, nosso laboratório de mecânica dos solos. E essa é a prática número 4, nós vamos determinar a densidade específica real dos grãos do solo. E para fazer aí um escopo do que nós vamos falar, vamos entender a parte teórica, a necessidade e a importância, principalmente, de determinar essa massa específica. Quando a gente tem uma porção de solo in natura, in situ, compactada ou não, nós temos 3 fases no solo que vocês já devem conhecer pelo estudo da teoria de mecânica dos solos. Nós temos os grãos do solo propriamente dito, nós temos água e nós temos ar, e esse ar é contido nos vazios. Em termos de massa, a massa do solo e a massa da água deve ser considerada. A massa do ar é desprezível. Mas quando eu falo de volume, aí sim o solo ocupa volume, que são efetivamente os vazios. Como eu quero calcular a densidade é a relação entre a massa e o volume, eu preciso determinar, então, qual o volume do solo. Para que esse experimento funcione, a gente tem que achar uma maneira de retirar o ar totalmente dos grãos de solo. E para que esse ar retire, a gente vai levar ele em banho-maria para que faça borbulhas e retire. Então, por partes, vou começar a explicar para vocês quais são os equipamentos que nós precisamos. Eu tenho aqui 2 piquinômetros, na verdade eu vou usar apenas esse, o outro é só para guardar água, um piquinômetro de 500 ml.
o que não faz diferença, tá? Se você tem aí ou quer repetir essa prática, ou no laboratório virtual você vê uma prática com um piquinômetro de diferente volume, não tem problema, o que importa é a massa que vai estar contida dentro dele. Nós temos 2 amostras de solo de 60 gramas cada uma, massa de 60 gramas cada uma, que foi passada, como a maioria dos nossos ensaios, né? Foi passada na peneira de 2 milímetros, a peneira Mesh 10, tá? Classificação americana 10. Beleza, além disso, aquela balança de precisão que nós temos, vou tirar aqui da frente, a balança de precisão, com precisão de 1/100º de grama, uma vez que nós vamos falar de medidas extremamente pequenas. A medida comum de um solo é que ele varie de 2,4 a 2,7 gramas por centímetro cúbico, essa é a densidade. Então, nós estamos falando de medidas de unidade relativamente pequenas. Eu tenho 2 termômetros aqui, até para checar se os dois estão trabalhando em conformidade. E esse termômetro, não é possível vocês verem, mas ele está marcando exatamente 25 graus. Por quê? Me interessa saber como eu vou aquecer a água, me interessa saber qual é a temperatura ambiente, porque o teste tem que ser feito em igualdade de temperatura e pressão. Nós estamos no mesmo local, na mesma cidade, então estima-se que não há variação de pressão, mas a temperatura sim eu tenho que controlar. Funil, né, para transferir solo para um lado e para o outro, água de um lado para o piquinômetro e basicamente é isso que nós precisamos. Então, vou começar o teste. Primeira coisa que eu preciso anotar é o peso do piquinômetro. Qual é o piquinômetro que nós vamos usar? Esse cara. Então, eu vou tirar a massa do piquinômetro, né? Ela varia um pouco, ó, parou de variar. 198,01. Anota-se 198,01. O próximo a se anotar, depois vocês vão ter um quadro com isso, né? É o piquinômetro cheio de solo. Só que se eu sei, né, eu já separei 60 gramas de solo passado na peneira Mesh número 10, eu sei que basta acrescentar aqui a somatória simples, né, os 60 gramas ao peso do piquinômetro. Então eu tenho só que somar aos 198,01, 60 gramas. Depois, o peso do solo seco. O peso do solo seco eu conheço. A massa dele é 60 gramas, tá? Agora, o peso do piquinômetro, a massa do piquinômetro cheia de água. Para isso, vamos usar aqui, vou usar esse de cá, para eu transferir a água de um para o outro. É importante notar que o piquinômetro ele tem uma pequena marca que é no final aqui dessa esfera, com o gargalo. E é até aqui a marcação que nós vamos usar para encher de água. Não deu. Vou pegar a próxima. Ainda tem mais um pouco de água aqui. Lembrando que o ideal para essa prática é usar água destilada. Por que a água destilada? Porque a água destilada eu conheço a densidade dela exata à temperatura de 24 graus, que é exatamente 1 grama por centímetro cúbico. E nós precisamos dessa correlação, tá? Então, piquinômetro cheio até a linha do gargalo, não sei se você consegue dar o close aí. E agora a gente determina a massa do piquinômetro mais água, que dá 781,76 gramas. 781 deixa ela parar de novo. Ponto 74 gramas. Beleza. Agora, peso do piquinômetro com água e solo. Isso, para a gente determinar esse peso do piquinômetro mais água e solo, nós vamos precisar passar por um processo que eu já havia dito anteriormente, que é o banho-maria. Antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou retirar toda essa água, vou colocar o solo aqui dentro e vou colocar água de novo só suficiente para cobrir o solo, tá? Homogeneizo ele e vou para o banho-maria. Aí a gente faz um corte aqui para passar lá para o fogareiro.
tá? Primeiro passo, então, é retirar essa água, voltar para o recipiente inicial dela. Veja que essa é uma prática, apesar de manual, mecânica, mas que incorre menos erros do que as outras práticas manuais, como, por exemplo, o limite de plasticidade, né? 60 gramas de solo. Como esse solo passou numa peneira fina, né? A gente tem aqui umas frações de areia muito fina, próxima de 0,075 milímetros, então ela normalmente gruda, né? Por causa da coesão. Mas, olha lá, todo o solo retirado. Certo? Agora, colocar água somente, tão somente, para cobrir o solo. Cadê? Aqui. Pronto. Não preciso mais do que isso. Por que não preciso mais do que isso? Porque a função dessa água aqui é levar no banho-maria e retirar o ar que está contido aqui dentro. Quanto mais água, mais tempo em banho-maria. Com esta quantidade aqui de água homogeneizada, estima-se que cerca de 15 minutos em banho-maria seja suficiente para retirar o ar que está contido nos vazios do solo. Ficou desse jeito, a textura, né, a homogeneização, como é um solo fino, ó, veja que quase ele todo consegue misturar. Beleza? Agora nós vamos levar para o fogareiro, passar o banho-maria e voltamos para cá para terminar o nosso experimento. Bom, saiu do banho-maria, nós gastamos aproximadamente 25 minutos entre os 15 minutos do banho-maria, mais o tempo dessa água começar a esfriar, tá? Ela está em torno dos 28 graus aqui, mas como eu tenho que completar com água, eu penso que assim que eu completar com água, ela vai chegar nos 25 graus. Se não chegar, a gente aguarda até o momento que chegar nos 25 graus. Então está aqui, vamos completar com água até o limite do gargalo, que foi o mesmo ponto que eu usei para fazer a determinação da massa da água, né? Então tem que ser no mesmo ponto. Então, vamos lá. Água colocada. (822,73 gramas. 822,73 gramas. Beleza, moçada. O que vai acontecer agora? Eu tenho todos os dados que eu preciso para jogar na equação, só que eu preciso fazer 2 ensaios. Mas para que a aula flua bem, para que tenha celeridade, esse mesmo processo eu vou fazer aqui e já apresento para vocês o resultado final, né? Uma vez que o processo será idêntico a esse, exatamente como esse, e é um processo moroso, né? Eu vou gastar aqui no laboratório mais 1 hora para fazer novamente esse processo, e eu acho desnecessário apresentá-lo outra vez para vocês, tá? Então, nós vamos cortar aqui, eu vou fazer novamente o processo, vou tabelar, igual eu fiz nas outras práticas, vou tabelar para vocês o resultado e apresentar ao final, tá certo? Exatamente 25,5 graus, diferença de meio quando nós começamos o experimento, isso não invalida nossa prática. Ok, experimento encerrado. Eu trouxe para vocês aí nesse slide um relato fotográfico, tá?
das massas da determinação do outro ensaio, né? Da massa específica real, que não foi filmado, que eu disse para vocês que seria feito aí no período da noite. Então, nós temos aí o peso, somente a massa do piquenômetro vazio de 131,42 gramas, os 60 gramas de solo, o piquenômetro cheio de água com 616,09 gramas e o piquenômetro com água e solo 653,57. Essas imagens são só ilustrativas, porque o que importa para nós aí são as equações e o resultado, tá? Das equações, nós temos aí o γS, que é a massa específica real do solo, é aquela que, segundo o professor Caputo, né, é a maior referência hoje que nós temos em mecânica dos solos no Brasil. Ele fala que esse solo vai variar de 2,65 a 2,85 gramas por centímetro cúbico, tá? 26,5 a 28,5 quilonewtons por metro cúbico, que dá na mesma de 2.650, 2.850 kgf por metro cúbico. Lembrando que essa conversão que eu acabei de fazer é considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A equação que leva aos resultados do Dzinho aí, da densidade do solo e depois da massa específica real dos solos, só lembrando, massa específica real dos solos é equivalente ao peso somente dos grãos, tirando aí a umidade, tá? E tirando o ar. Ah, mas o ar, professor, não tem peso considerável, né, para a mecânica dos solos, mas ele ocupa volume. Então, como densidade é massa sobre volume, é como se a gente tivesse um bloco sólido de solo, ok? Um bloco sólido, como uma rocha, sem espaços vazios. É isso que nós estamos determinando. Então, eu tenho aí o peso do solo seco, que é 60 gramas em todos os dois ensaios, dividido pelo peso do solo seco, mais o peso do piquenômetro cheio de água, menos o peso do piquenômetro com água e solo. Veja que tem piquenômetro em duas partes, então subtrai-se peso de piquenômetro com piquenômetro, nós estamos falando só do seu interior. E o princípio que norteia essas equações é o princípio de Arquimedes, né? Em que um corpo qualquer mergulhado num líquido, através da teoria do empuxo, move para fora o mesmo volume equivalente àquele corpo submerso. Então, se a gente conhece o volume e conhece a densidade da água, a gente pode transformar através da movimentação de água, através da lei do empuxo, a massa específica real desse solo, tá? E os resultados são do ensaio 1 e ensaio 2, está aí os valores que nós viemos acompanhando durante o ensaio, né? O ensaio 1 feito filmado, o ensaio 2 através do relato fotográfico. E nós temos aí que a massa específica real para o ensaio que eu fiz, 3,16, que eu fiz perante as câmeras, né? E o ensaio 2 que foi feito posteriormente, 2,66. Então veja que tem uma discrepância nos dados da amostra, entre o ensaio 1 e o ensaio 2. Como ele é um ensaio manual em que pode conter no meio do processo algum erro, a diferença máxima aceita entre a média dos dois e o valor superior e inferior, o maior valor de massa específica e o menor valor de massa específica, não pode passar de 5%. E vejam aí que se eu fizer a média entre 3,16 e 2,66, eu tenho 2,91. Então, o 2,66 ficou fora da margem da média. Porém, entretanto, todavia, os 2,66 está dentro do que a literatura promove de valores aceitáveis, os 3,16 que não. E aí, eu tracei uma outra coluna para a gente analisar as diferenças. E se a gente vê aí a diferença na massa do piquenômetro com a massa do piquenômetro mais solo, mantém-se aí 66,59 gramas. Ou seja, não houve variação nesse ponto. A diferença entre a massa do solo seco do ensaio 1 para o ensaio 2 é zero, não houve diferença. A massa do piquenômetro cheio de água é 165,65 gramas. E a massa do piquenômetro com água e solo, 169,16 gramas.
aí está provavelmente a justificativa da diferença entre as massas específicas. Uma vez que se o solo é o mesmo solo que nós estamos tratando, deveríamos entender que a massa específica real deles deveria ser muito próxima. É o mesmo solo, passado na mesma peneira, colhido no mesmo lugar, à mesma época. Então, a diferença desses dois valores deveriam ser próximas. É óbvio que elas não seriam exatamente iguais, mas deveriam ser próximas. E a diferença de temperatura, que é 1,5 grau do ensaio que foi feito por causa do horário, né? Um foi feito no período da tarde, outro foi feito no período da noite, nós tivemos um delta aí de 1,5 grau. Então, resumidamente, esses valores da massa do piquenômetro cheio de água e massa do piquenômetro com água e solo deveriam ser mais próximos. Esse valor provavelmente causou erro, e o motivo do erro foi, imagino eu, que ao fazer o primeiro ensaio, a água passou muito pouco do limite do gargalo. E esse muito pouco que ela passou, como os valores são muito sensíveis à modificação, qualquer grama a mais de água faz com que a massa específica real varie. Esse pouquinho de água que passou, muito provavelmente, fez com que houvesse este erro então. Tá certo? Considerações finais feitas, ensaio feito, penso eu que atingimos o objetivo e aguardo vocês para o próximo ensaio, o próximo experimento. Um abraço e até! Muito bem, muito bem. Espera aí que estão abrindo a câmera. Pessoal, vocês entenderam aí aonde foi meu erro? E por que eu percebi o erro? Porque a gente tem literatura, né? Esse teste foi feito tantas vezes, em tantos laboratórios, por tantos pesquisadores, por tantos profissionais que trabalham efetivamente aplicando esses conceitos na prática, que valores muito fora disso você tem que desconfiar. Poderiam ter um solo com muito vermelho, com altíssimo teor de ferro nesse solo, né? Ser um solo mais pesado, mas não é o caso. Então, é por isso que ensaios manuais, né, tem essas tolerâncias. Eu até falei no vídeo, né? Você tem que fazer mais de uma vez para que você não seja levado por valores errôneos, tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa prática? Algum comentário? Já viu ela em algum momento? Não? Moçada, então, por hoje, nós ficamos aqui, tá? Aguardo vocês na próxima aula. Foi as 2 aulas, no meio da semana eu faço a chamada dessas 2 aulas. Hoje foram 2, daqui a 15 dias nós teremos nas nossas 2 últimas aulas. Fechou? Um abraço para todos, bom final de semana, descansem, divirtam-se. Tem uma aula no dia 14/12, não vai ter não, né? 14/12? Peraí, deixa eu olhar. Ou será que é da outra matéria? Acho que pode ser de outra matéria. Pode ser da de matéria de manhã. Pode ser... Matéria de Construção Civil 2. MCC 2. Vai ter sim, tá? Beleza. A próxima é 23/11. Isso, 15 dias, né? 15 dias. Muito bem, moçada. Um abraço para todos. Valeu. Abraço. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.